Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre a unção com óleo em relação a ungir pessoas a diácono, pastor, a apóstolo, a bispo. Se hoje é correto fazer esse tipo de unção ou não. E nesse vídeo eu vou falar sobre a unção com óleo em relação à cura. Será que nós temos que orar pelo enfermo com óleo ungido? Então vamos analisar isso nesse vídeo. E eu quero começar com Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Abra a sua Bíblia e analise comigo. Tiago ele diz: está entre vós alguém doente, enfermo? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Essa palavra ungir, no grego, ela tem dois significados. O significado que eu abordei sobre ungir no Velho Testamento, o rei, o sacerdote, que significa conferir o Espírito Santo, em 1 Samuel 10:10, quando Samuel ungiu ao rei Saul, ungiu a Saul a rei, o Espírito Santo se apoderou dele e ele passou a profetizar. Então, ungir, essa palavra no grego significa crio, da onde depois no latim veio a palavra crisma, de crisma, usada pela igreja romana. E existe outro significado de ungir, que é um significado cultural, chamado no grego de aleifo. Ou seja, no sentido de ungir como perfume, como beleza, como um óleo para curar enfermidades, e nós vamos ver isso na Bíblia. Esse em Tiago, no capítulo 5, que Tiago fala, unja-o com óleo, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, para que ele ore e unja-o com óleo. No grego aí a palavra é aleif, que significa ungir de maneira cultural. O que é que eu quero dizer com isso? O que Tiago estava falando em os presbíteros ungir o enfermo com óleo, não tem nada a ver de algo espiritual, de uma unção mágica, mas ungir no sentido de passar um remédio. Como hoje você pode ver alguma pessoa enferma e você pode orar por ela, mas também dar um remédio a ela, um anti-inflamatório, ou ela se ralou, você passa um mercúrio, algo que não vem inflamar, queimar o lugar, normal isso, e qualquer pessoa sábia faria isso, qualquer pessoa que não espiritualiza tudo, ou alguém está com uma ferida ali suja, você mandaria ela limpar, lavar com sabão e água em relação a uma ferida, uma queimadura. Foi nesse sentido que Tiago disse, no grego a palavra usada ali é aleif, que é no sentido cultural. Vemos essa palavra ungir nesse sentido cultural em toda a parte do Velho Testamento. Quando em Mateus, no capítulo 6, versículo 17, Jesus disse que quando jejuardes, não seja como os hipócritas, porque eles jejuam para serem vistos diante dos homens, mas tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Esse ungir a cabeça era um costume cultural de passar perfume e de se embelezar. Jesus disse, não, lave o rosto, não fique sujo como se fosse que você acordou naquele momento, ou como que você esteja jejuando para os outros ver como fazem os fariseus. Não, lave o rosto, fique bonitinho, passe um perfume. Era nesse sentido que ele quis dizer. É porque a gente vê sempre a palavra ungir, ungir, ungir com óleo, e no original os termos são diferentes. Assim como manga, eu posso falar manga e estar me referindo a uma fruta, ou a manga de uma camisa. Então tem palavras no dicionário que existe vários tipos de significado, e só o contexto faz com que a gente entenda o significado daquela palavra.
Então Tiago aí, ele não está falando que era para os presbíteros, e ele estava falando para o povo de Israel. Tiago estava se referindo, veja capítulo 1, versículo 1, ele direcionou essa carta supostamente aos judeus convertidos a Cristo. Então ele falou nessa linguagem deles, nessa cultura. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, nós vemos ali o samaritano. O samaritano, ele vê um enfermo, onde diz o texto bem conhecido que o sacerdote viu um homem que foi assaltado, estava semi-morto ali agonizando, e o sacerdote passou de lado, o levita passou de lado, mas o samaritano parou o seu animal, e aí ele passou óleo e vinho, porque tinha esse costume de usar o óleo em feridas, em ferimentos como o vinho, que hoje, né, a medicina está atualizada e não usa mais essas coisas antigas, mas antigamente tinha esse costume. E a mesma palavra usada aí é a mesma de Tiago, Aleph, no sentido de óleo cultural, de enfermidade, como se fosse um remédio. Nós vemos também outro exemplo desse óleo cultural em João capítulo 11, versículo 2, quando fala ali que Maria, que foi a que ungiu Jesus, né, os seus pés, o povo israelita tinha um costume de receber os seus visitantes, e obviamente eles estavam com o pé sujo de areia, eles lavavam o pé, enxugavam, e ali passava perfume, e foi isso que ela fez, ela ungiu Jesus, ou seja, lavou o pé dele com perfume, e com óleo de unguento, que é um perfume, óleo perfumático, depois limpou com seus cabelos. Outro exemplo disso que nós vemos está em Marcos, no capítulo 16, versículo 1. Eles tinham um costume, o povo de Israel, em honra aos mortos, eles iam embalsamar os mortos. E foi isso que as duas Marias foram fazer com Jesus. Então usavam ali o óleo para ungir o defunto. Então esse sentido de Tiago no capítulo 5, versículo 14 e 15, era esse sentido que ele estava se referindo, não no sentido espiritual, de unção como um óleo que tem um poder mágico, não. Mas os presbíteros tinham o costume de passar na ferida esse óleo como um remédio e orava pelas pessoas. Então, nós não vemos Jesus orando com nenhum óleo, não vemos ele mandando, olha, ore pelas pessoas ungindo com óleo, não. Nós vemos um texto em Marcos no capítulo 6, versículo 13, o qual os discípulos, Jesus mandou eles curar as pessoas, o outorgou essa autoridade, e eles oravam ungindo com o óleo, só que era um costume deles. Eles queriam fazer isso. Isso não nos dá um respaldo para dizer que Jesus mandou eles ungir com óleo, não era um costume deles de orar pelas pessoas ungindo com óleo. E aí vimos esse texto. Só que depois que eles tiveram entendimento, nós não vemos isso em outra parte, eles pregando, falando em relação a essa unção mágica, um óleo que tem um poder, como muita gente prega hoje. Vimos em Atos, no capítulo 28, versículo 18, Paulo, ele orando ali, curando o pai de Públio, e ele orando com imposição de mãos. Então, a oração que nós vemos e o símbolo ali, a representação dessa oração é a imposição das mãos, segundo o que Jesus mesmo fazia. Mas não vemos depois ali a carta de Pedro, de João, de nenhum deles falando em relação a orar e usar o óleo, ungir no sentido de crio, de crismar, de algo espiritual, o qual esse óleo tem um poder. E Tiago, que é uma carta a qual o próprio Martinho Lutero não cria que era espiritual, porque ele achou que Tiago estava pregando ali o judaísmo, a lei, sem entender muito, mas Tiago estava falando em relação, ele escreveu essa carta para os judeus, e ele estava falando de acordo com a cultura dele. Mas em todo o contexto do Novo Testamento não vemos isso. Esse costume de ungir hoje a pessoa com óleo. E até essa oração também de Tiago capítulo 5,
versículo 14 e 15, que Tiago disse que se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja para que ele ore, ungindo-o com óleo, e a unção da fé, né, salvará ou curará o enfermo. Muitos teólogos creem que esse tipo de oração, o qual Tiago afirmou no imperativo que curará, ele não disse que pode curar, mas curará o doente, ou salvará o enfermo. Muitos creem que esse tipo de oração era uma oração revelada, o qual quem orava, alguns presbíteros que tinham o dom da cura e orava, ele já tinha certeza de que essa pessoa ia ser curada. Eles comparam com a oração de Elias, que em Tiago capítulo 5, versículo 18, fala ali também da oração de Elias, que Elias orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, e depois ele orou para que chovesse. Só que em 1 Reis, no capítulo 18, vemos que Deus disse a Elias: Elias, desça e eu vou mandar chuva sobre a terra. Aí Tiago capítulo 5, versículo 18 diz que Elias orou e Deus mandou chuva. O que entendemos com isso? Foi uma oração revelada. Ele já tinha certeza que Deus ia mandar chuva. Então, muitos teólogos e historiadores aí, pais da igreja que comentaram sobre esse versículo, eles creem que essa unção que Tiago está se referindo, essa oração que curará no imperativo, era uma oração revelada, que Deus dizia antes: não, eu vou curar esse enfermo. Isso não quer dizer que hoje, qualquer enfermo que você ore, com certeza ele vai ser curado, e se não for curado é porque você está incrédulo. Não, não é bem assim. Vemos que Paulo ele teve enfermidade em Gálatas capítulo 4, versículo 14. Ele fala aos Gálatas: a minha enfermidade, embora a minha enfermidade vos tenha sido uma provação, mas vocês não me trataram com desprezo e nem com desgosto, mas vocês me receberam como o próprio Filho de Deus, como anjo, como o próprio Filho de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 27, Paulo disse: Epafrodito adoeceu mortalmente, ou seja, ele quase morreu. Então você vê que os servos de Deus podem sim adoecer, ficar enfermo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Paulo disse que Timóteo, não tome só água, mas usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e por causa das suas frequentes enfermidades. Então ele tinha problema no estômago e tinha também frequentes enfermidades. Obviamente Paulo já tinha orado ali várias vezes e, sei lá, Deus não quis curar. Nós temos em si enfermidades, gripe, se cair a gente vai se ferir, estamos sujeitos a isso, porque nós não ressuscitamos ainda. E não temos ainda um corpo incorruptível, glorificado, imortal. Mas assim como Jesus, que apanhou e teve feridas, e através das suas feridas nós fomos sarados, Isaías 53, porque ele estava com um corpo corruptível que se corrompia, nós também somos assim. Agora, quando a gente tiver um corpo incorruptível, aí sim não haverá mais doença, ferida e nenhum tipo de corruptibilidade. Em Lucas, no capítulo 4, versículo do 25 a 27, Jesus disse que, ele citando o Velho Testamento, ele disse: olha, havia muitas viúvas em Israel quando reinou aquela fome sobre toda a terra, e a nenhuma dessas viúvas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta e Sidom. Então Deus não enviou Elias para todas as viúvas, mas só foi uma viúva que Deus enviou. E ele disse também: e no tempo do profeta Eliseu, havia também muitos leprosos sobre Israel, mas nenhum deles foram curados da sua lepra, senão Naamã, o sírio. Então nós vemos às vezes na Bíblia, Novo Testamento ou Velho, um episódio o qual Jesus curou todo mundo, ou Paulo, e pensamos que hoje tem que curar todo mundo. E vemos esses profetas aí, entre aspas, que se diz curar as pessoas, mas a maioria deles, eles curam nesses ginásios, o qual depois pedem muito dinheiro, ofertas,
e são ricos, mas você não vê esse pessoal nos hospitais. Ele não cura o pessoal. Deus não quer curar todo mundo. Então eles não vão para os hospitais colocar um olhinho, ungir com óleo mágico para que essas pessoas sejam curadas, mas pelo contrário, muitos deles estão vendendo muitos óleos aí que não servem para nada. Então, concluindo, em João também capítulo 10, o povo judeu ali achava que uma enfermidade era algum mal que a pessoa fazia ou fez em tempos passados, o karma, onde também derivou essa doutrina, usam esse versículo, senão o pai da pessoa pecou e aí o filho está pagando. Vemos isso em Ezequiel, essa mentalidade do povo israelita, Ezequiel capítulo 18, o qual Deus repreendeu eles. E aí Lucas 9 perguntaram: Jesus, por que esse rapaz é cego de nascença? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Olha a interpretação que eles tinham. Supostamente foi o cego que pecou ou os seus pais. E Jesus disse: nem ele nem os pais dele, mas ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. E aí Jesus o curou. Então, concluindo, não há respaldo bíblico para que se utilize óleo e nem para curar. Teve até um pastor aqui no meu bairro que uma jovem sofreu uma queimadura na perna e aí foi lá para ele orar por ela. E o óleo que ele estava usando não era um óleo de Lucas 10, versículo 34, que o samaritano orou, colocou óleo ali naquele cara que estava moribundo, enfermo. Não era um óleo como um remédio em si, mas esse óleo desse pastor era um óleo como se fosse perfume, de aromas, de perfume, perfumático. E aí ele colocou nessa queimadura esse óleo e também orou ali com aquela fé, aquela espiritualidade toda. E aí, por causa desse óleo, inflamou e piorou, abriu mais essa ferida da queimadura. Ela está melhor, mas hoje ela tem uma cicatriz bem grande. Ou seja, por causa do pseudo-espiritualismo, da ignorância desse pastor, essa jovem hoje está com uma marca bem grande na perna, está danificada em relação à sua beleza, por causa dessa ignorância desse pastor. Até os óleos que o pessoal querem usar hoje não é um óleo segundo a lei. Até o óleo que eles usam para supostamente ungir não é um óleo segundo a lei de Moisés. Em Êxodo, no capítulo de número 30, versículo 22, existia ali toda o modo como preparar esse óleo para ungir as pessoas. E se usasse outro tipo de óleo, as pessoas, quem fizesse isso, poderia até morrer. Então tinha um óleo correto. Hoje em dia não. A maioria dos líderes pega qualquer óleo, óleo de comida, azeite dendê, não sei o que lá, azeite doce, qualquer tipo de óleo, e vai ali orando sem conhecer nada. Até a lei que eles querem usar, eles usam de maneira errada. Então, o óleo hoje que nós temos para poder orar pelas pessoas e elas serem curadas é o óleo do Espírito Santo. Temos que orar com a imposição de mãos, segundo a palavra dele, para que ele cure. E não temos respaldo hoje para usar esse tipo de óleo. Esse tipo de óleo é um óleo pagão, o qual outras religiões sempre usaram. E muitas religiões, como religiões que veio do gnosticismo ali, que o gnosticismo é vasto em relação à sua linha de raciocínio, e muitos gnósticos usavam esse óleo como se fosse algo mágico, um óleo místico, o qual colocava ali e havia um poder. E muitos cristãos acham que existe sim também esse poder, esse óleo mágico. Como eu também já fui muito enganado, já fiquei guardando, logo quando novo convertido, esses óleos, achando que tinha poder mesmo, porque o pastor, o cara mais ungido, orou. E é tudo engano isso. Então, nós não devemos usar esses costumes e práticas de religiões pagãs, místicas, no nosso meio, na fé cristã.
E muitas denominações aí, que se dizem ser cristã, elas não usam só o óleo do pessoal pagão, mas o óleo ungido, mas usam também a rosa ungida, a água ungida, o sal ungido, o pão ungido. A maioria deles são para tomar dinheiro do pessoal, colocando esse misticismo, porque sabe que muita gente veio de vários tipos de religiões, como o candomblé e outras que têm uma similitude. E eles usam esse misticismo para colocar essa superstição nas pessoas e vender esses óleos. E outros usam por ignorância mesmo, como eu usava antes. Mas hoje vemos que não existe nenhum tipo de dogma que não seja o amor. E nós não estamos vivendo aqui no judaísmo, na lei de Moisés, mas em Cristo, que não usou óleo nenhum, a não ser o óleo do Espírito Santo. Então eu peço que você analise esse assunto com calma, veja se isso tem razão. Se tiver razão, siga, porque seguir a razão é seguir a Jesus.